muito boa tarde, espero que todos estejam bem. Dando continuidade ao diálogo que a gente iniciou ali, falando sobre o documento que diz respeito ao projeto final de elaboração própria de vocês. Então, a gente conversou um pouquinho, expus ali algumas considerações sobre o modelo de relatório, sobre o que a gente espera encontrar ali enquanto informações dadas por vocês através do relatório, certo? E agora, dando seguimento ao relatório final de comprovação das atividades. Aqui, primeiramente, reitero, esses são os dois últimos documentos que vocês precisam entregar para a gente. Outrora seriam necessários mais relatórios, mas a edição que a gente realizou no relatório final de atividades, ele faz com que esse relatório contemple todas as atividades que vocês têm de entregar para a gente agora, certo? Então, não serão relatórios pontuais para cada atividade extra, mais a cartilha. Tanto as atividades extras quanto a cartilha atual devem ser informadas apenas nesse relatório, tá bom? A mudança foi feita justamente para trazer mais praticidade para vocês, uma vez que já estamos caminhando para o final do programa, a gente sabe que as demandas de vocês são elevadas e a gente sabe que muitos relatórios diferentes também podem causar confusão e gerar retrabalho até. Então vamos lá. Dito isso, a primeira modificação foi que a gente destinou uma tabela para cada turma, separadamente, informar as atividades que foram relacionadas ao longo de cada mês, certo? Aí a gente identificou a mês de março, que foi o mês de início, até o mês de agosto, que é o mês onde a gente finaliza. Guiem-se pela segunda coluna, coluna que diz respeito aos módulos. No módulo 1, o que de principal eu realizei? Eu sei que essas atividades aí, essas descrições das atividades de cada módulo, elas já foram informadas anteriormente de forma mais detalhada. Então, nesse momento aqui, essas atividades, até a atividade do módulo atual, que vocês já enviaram um relatório detalhando aí anteriormente, de maneira separada, vocês podem fazer apenas um resumo. A ideia é que esteja aqui, de fato, de maneira mais sucinta, para que a gente possa analisar aí, tendo uma visão geral mais facilitada até, certo? Então vamos lá. Supondo que a turma 1, durante o módulo 1, realizou quais tarefas em suma essa turma realizou, né? Eu preciso redigir uma redação mais extensa, eu preciso dar um detalhamento assim com muita riqueza, uma vez que eu já relatei isso anteriormente, não preciso, né? A ideia aqui é ter uma visão geral, então eu posso simplesmente relatar em uma linha. O que foi realizado aqui no módulo 1, né? Uma aula expositiva sobre o tema biodiversidade, aqui um texto fantasia só para ilustrar, né? Seria isso? Então, eu posso simplesmente informar, realizei uma aula sobre o tema tal, né? Qual foi o local de realização? Sala de aula. Público-alvo, turma 1. Se for o caso de ser uma atividade que abrangeu outras turmas ou outros ambientes, ou o ambiente escolar como um todo, eu posso especificar também, certo? Mesmo padrão para todas as atividades que vocês forem listar, tá bom? Dito isso, fazer da forma mais sucinta possível, certo? Escrever da forma mais sucinta possível, não se preocupe que a brevidade dos textos não vai acarretar nenhum prejuízo avaliativo a vocês, certo? Feito isso a todas as turmas, e inclusive é por essa diferenciação das turmas nas tabelas que a gente pediu isso aqui acima, tá? Então, atenção ao preencher os profissionais responsáveis, porque o professor da turma 1 será avaliado pelas atividades listadas aqui na turma 1, e assim por diante. Se eu troco, eu posso gerar um cruzamento nas avaliações, e não vai haver muita precisão, não seria interessante, tá certo? Então, dito isso, vamos lá. Preenchi as tabelas das turmas 1, 2 e 3. Né? As tabelas das turmas 1, 2 e 3 são preenchidas separadamente justamente porque as atividades modulares foram realizadas separadamente, né? Aliás, algumas foram realizadas conjuntamente, mas a premissa do programa é que elas sejam realizadas separadamente, portanto, de responsabilidade de um só professor, né? Um professor responsável por cada turma. Diferente
das atividades extras, que demandaram aí uma articulação entre os três profissionais ou dois profissionais, vai da realidade de cada escola, que estão aí inseridos no programa. Então vamos lá. Da mesma forma que eu descrevi as atividades modulares, eu farei com as não modulares, com a diferença que será apenas uma atividade a ser descrita em cada temática. Na temática água, a modalidade interna foi realizada que atividade com relação a ela, né? Eu realizei? Realizei. Realizei como? Texto breve, um parágrafo, é mais do que suficiente para a gente entender isso aqui, tá bom? O que vocês podem fazer é detalhar um pouquinho mais a partir do momento em que vocês tiverem que informar atividades que não foram informadas separadamente anteriormente a esse relatório, certo? No geral, um resumo aí bastante sucinto, bem direto e objetivo já está excelente, certo? Outra mudança foi que aqui a gente achou mais pertinente conhecer o parecer profissional de vocês sobre o programa, né? A gente sabe que o programa atravessa diretamente a vida profissional regular de vocês, a vida pessoal de vocês, e a gente encontrou, inclusive, alguns feedbacks ao longo do programa que foram muito interessantes, até para que o rendimento de vocês acontecesse de uma maneira mais tranquila, sem gerar uma sobrecarga desnecessária, né? Então, a ideia aqui é entender, a partir da ótica de vocês, se o material foi suficiente? Foi satisfatório? Vocês sentiram falta de mais rigor científico, de um conteúdo mais abrangente, de repente ali sentiram falta de mais conteúdo, ou acharam que foi conteúdo demais, que estava muito disperso? Aqui as colocações de vocês só se limitarão às opiniões de vocês, certo? Fiquem à vontade para redigir da maneira como acharem melhor, né? Caso o material não tenha sido suficiente ou satisfatório, não agregou aquilo que eu supracitei aqui agora, então o que você mudaria nesse sentido? O que você agregaria a esse material? As temáticas trabalhadas têm relação direta com os problemas ambientais que vocês enfrentam nos municípios de vocês? Né? Elas estiveram muito distantes da realidade de vocês. Existem algumas temáticas, né, alguns problemas ambientais que vocês enfrentam, mas que a gente não abordou no decorrer do programa? Gostariam de citar? Interessante nesse segundo momento também, caso vocês queiram, certo? A metodologia de trabalho do programa foi uma metodologia humanizada? Foi uma metodologia que levou em conta as especificidades de vocês? Foi uma metodologia que de fato pensou no bem-estar de vocês também? Sabe? É muito importante para a gente saber isso também, né? Até para melhorar em oportunidades futuras. Então, sejam honestos, pedimos a gentileza que nos informem também, ok? Qual foi a sua opinião geral acerca do programa? Há críticas, sugestões de melhorias a serem apontadas? Sintam-se livres para redigir isso aqui, certo? Isso aqui é um instrumento de avaliação nosso do próprio programa e também um instrumento para critério de melhorias. Também é uma forma da gente entender qual foi a percepção de vocês com relação ao programa e quais foram os possíveis percalços com os quais vocês tiveram que lidar para poder realizar as atividades ao longo do programa. Então, essas, dentre outras várias questões, serão consideradas quando a gente fizer a leitura dessa redação aqui. Então, é um tópico aí importante. Todos os outros são também, tá? Passando aqui para os registros fotográficos. A ideia aqui seria fazer uma dinâmica diferente. Como a gente vai precisar abranger várias turmas, várias atividades, atividades internas e externas, e como a ideia aqui é compilar tudo que foi realizado anteriormente num documento só, a gente distribuiu os anexos da seguinte forma, né? Primeiro, no máximo 4 registros por módulo. Perdão. Anteriormente eram 2 registros por atividade, se não me engano. Dentro de um mesmo módulo poderiam haver várias atividades, e aí vocês iam registrando e colocando os anexos, registrando e colocando os anexos. Aqui não. São vários módulos. A ideia é ter uma visão geral do que foi trabalhado no programa.
Não seria interessante pedir 2 registros por atividades, porque seria exorbitante. Então, a ideia é 4 registros fotográficos por módulo. Daí vocês vão ter toda a liberdade de selecionar, dentro de cada módulo trabalhado, as fotografias que vocês acharam que melhor ilustram o trabalho de vocês, né? As preferidas. 4 fotografias por módulo. A formatação tá dessa maneira, só para vocês encaixarem direitinho, redigirem a descrição, né, de maneira bastante sucinta, certo? Módulo por módulo, todos os módulos, tudo discriminado aqui. E com relação às atividades não modulares, nas atividades extras do programa, a mesma dinâmica, né? Só que diferente das atividades modulares, para elas, apenas 2 registros por atividade, certo? Então, mesma dinâmica. As imagens que vocês acharem mais interessantes de mostrarem para a gente, enviem aqui e a gente vai estar verificando, certo? Aqui eu aproveito para reiterar, né? Primeiro vou fazer uma observação de que já está duplicado, tá? Essas laudas com esses espaços para inserirem as imagens com as descrições para cada turma. Turma 1, né? Vem algumas laudas aí dedicadas somente à turma 1, depois somente à turma 2, tá tudo no formato direitinho para facilitar o lado de vocês, tá bom? Não pode sair da formatação, certo? Então vamos ter um cuidado assim especial para manter as imagens dentro das caixinhas, para manter a fonte da maneira como está aí, né? Até para manter um padrão bacana dentro do documento, tá bom? Pessoal, dito isso, as assinaturas são de todos os envolvidos, né? Todos os professores e a diretora escolar, certo? A assinatura pode ser feita manualmente e escaneada? Pode. Não há uma proibição com relação a isso, nunca houve. O que existe aqui é uma sugestão de que preferencialmente as assinaturas sejam realizadas digitalmente. Por quê? Porque quando, além de ser muito mais prático, porque você pode simplesmente assinar digitalmente, aquilo ali é um certificado também, e enviar para a gente o arquivo em PDF, sem ter que ter o trabalho de imprimir, assinar, escanear, salvar e depois enviar, né? Não só por ser mais prático, mas também porque a qualidade do arquivo fica mais interessante. Alguns arquivos que foram escaneados e enviados para a gente, eles perderam a qualidade de tal modo que ficou difícil identificar as imagens que a gente estava vendo. Então, assim, reitero o que foi falado no vídeo anterior, vai da realidade de cada um. Se não houver outra possibilidade, não há proibição nenhuma, certo? Não há proibição nenhuma. Mas se houver a possibilidade de assinar digitalmente, né, mandar o arquivo já direto em PDF sem fazer o scan, é preferencial, tá certo? Qualquer um de vocês que tiver dificuldades com essa dinâmica, de repente não tiver assinatura digital, precisar de ajuda, instruções sobre isso, fiquem à vontade, a gente está super aberto, a gente está sempre à disposição de vocês, tá certo? No mais, pessoal, basicamente é isso. A gente simplificou bastante o relatório final de atividades. A ideia vai ser mesmo, sucintamente, condensar tudo que foi trabalhado até então neste arquivo. Então, a partir do momento que vocês forem preencher, se houver quaisquer dúvidas, fiquem à vontade. Eu vou pedir que vocês condensem as suas dúvidas aí, preferencialmente nos comentários aqui do vídeo, para que a gente possa manter aí a retirada de dúvidas num local só, de forma coletiva. De repente, os colegas que vão assistir depois vão ter dúvidas semelhantes, já vai estar lá nos comentários ali as respostas, tá bom? E esse arquivo em especial, a gente vai disponibilizar direto em documento Word para vocês, tá? Vamos mandar lá no grupo em Word editável, porque no momento em que a gente subiu o arquivo no Drive, ele acabou desformatando. E aí não ficaria interessante para vocês estarem mexendo na formatação, de repente com mais dificuldade, porque no Google Docs, de fato, há uma dificuldade na formatação, certo? A formatação acaba se desformatando muito mais facilmente. Pessoal, de maneira geral, essas são as considerações que eu gostaria de fazer. Esse é o novo modelo de arquivo do relatório final de comprovação das atividades,
Quaisquer dúvidas, quaisquer questões, reitero, estamos à disposição. Até então, um grande prazer interagir com vocês, acompanhar seu trabalho, né? Muito obrigada pela experiência, nossos sinceros parabéns, grande abraço e até mais.